Olá, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo essa noite. É um prazer estar aqui novamente e podermos falar da palavra de Deus, podermos falar um pouco mais a respeito do que define aquilo que cremos em termos de salvação. Eu gostaria nessa noite de retomar com você o estudo ou a nossa reflexão a respeito dos cinco solas ou dos cinco somentes. Ou seja, somente estas cinco coisas nós cremos que podem conduzir o homem à salvação. Nessa noite eu quero falar sobre o terceiro sola, o sola fide, ou somente a fé. É somente através dela que nós podemos nos religar a Deus. Nós vamos ver nesse primeiro vídeo, vamos falar um pouco a respeito do que é fé e até do que não é fé. Muitas pessoas se enganam, muitas pessoas são enganadas porque não compreendem a verdade a respeito desse dom maravilhoso que nós recebemos da parte de Deus. E o texto que eu gostaria de compartilhar e de refletir com você não podia ser outro. Vamos partir do texto de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo de número 1. Ele nos fala assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Em algumas traduções vai dizer alcançaram bom testemunho. Vamos orar. Pai Santo e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos pedir, Senhor, que ilumines através do Teu Espírito Santo o nosso entendimento, que abras os nossos corações, que nossos ouvidos sejam destapados e que possamos, Senhor Deus, enxergar a Tua luz, a luz que brilha através da Tua palavra que é a verdade que nos guia. Em nome de Jesus, nós queremos pedir que todo pensamento seja mantido em cativeiro ao Teu Espírito e conduzido ao conhecimento de Cristo esta noite. Em nome de Jesus nós te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amados, o que é fé? O que vem a ser fé? A gente ouve muito falar sobre fé. Nesses tempos de crescimento do protestantismo ou do evangelicalismo aqui no Brasil, nós vemos muito falar sobre fé. O poder da fé, você tem que ter fé, a sua fé remove montanhas e tantas outras coisas que nós ouvimos e que nem sempre estão no contexto correto ou são aplicadas de uma forma correta e acabam muitas vezes confundindo as pessoas. A primeira coisa que eu quero te dizer é que a fé ela não é um instrumento para a obtenção de vantagens. A fé não é uma faca que você coloca nos peitos de Deus e diz a Ele, você tem que me dar aquilo que eu quero porque eu tenho fé, porque eu creio. Isso não é fé. A fé bíblica, ela vem através de um dom maravilhoso que nos é dado por Deus, é um fruto do Espírito que é gerado em nossas vidas através do conhecimento de Deus, através da convivência com Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela não é um instrumento nosso de pressão para Deus, mas é um instrumento pelo qual nós nos aproximamos de Deus. Fé é o firme fundamento, ou seja, é um alicerce, é uma base sobre o qual nós construímos algo, é uma base sobre o qual nós podemos edificar algo, é uma base firme. Não é como se construir a vida sobre areia. Lembra daquela parábola que Jesus disse entre o homem que construiu a casa sobre a rocha e o homem que construiu a casa sobre a areia? A Bíblia nos fala que Jesus coloca eles dois em oposição, dizendo que o que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve a sua palavra e a põe em prática. O que edifica sobre a areia é aquele que ouve a sua palavra e não pratica. Bom, uma vez que eu ouço a palavra, o efeito esperado e desejado é a fé, é gerar a fé, produzir a fé, para que nós possamos crer naquilo que está sendo escrito. A fé, ela não vem com base naquilo que eu quero crer. A fé não vem na base daquilo que eu espero, que eu desejo, o que eu exijo muitas vezes, como algumas pessoas colocam, aquilo que eu exijo da parte de Deus.
Senhor, eu exijo isso. Ou Senhor, eu determino aquilo. Quem somos nós para exigirmos ou determinarmos qualquer coisa da parte de Deus, vinda de Deus, como se pudéssemos obrigá-lo a qualquer coisa, como se Deus se sentisse obrigado, porque nós temos fé a fazer qualquer coisa que seja a nosso respeito. Deus tem seus planos e a fé faz justamente eu entender isso, que Deus tem planos e os planos dele são melhores do que os meus, e a partir daí eu passo a não me incomodar com a realização dos meus planos ou não. Eu passo a me interessar pela realização dos planos de Deus, porque eu tenho um firme fundamento sobre o qual eu edifico a minha vida, sobre o qual eu me coloco à disposição de Deus para fazer a vontade dele. Fé é o que esperamos, não são as coisas deste mundo. Não nas coisas deste mundo. Fé é o que esperamos, mas não nas coisas deste mundo. Fé é o que esperamos da parte de Deus. A fé não se resume às coisas que nós queremos ter aqui e agora, mas a fé fala de algo que vem depois. Se você ler o capítulo 10 e o capítulo 11 da carta aos Hebreus, você vai entender que quando o escritor chega para falar de fé, ele já vem falando antes daquilo que Cristo fez para a nossa salvação, do que o seu sacrifício representou para o perdão dos nossos pecados, do caminho que ele abriu por este sacrifício através da sua carne para que nós tenhamos acesso novamente a Deus. O escritor chega a dizer que nós, por essa fé, nós adentramos ousadamente na presença de Deus pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele inaugurou, que ele abriu através do véu, ou seja, através da sua carne. Então, o sacrifício de Cristo, o derramar do seu sangue, ele é o que objetiva a nossa fé. Ele vai nos apontar para algo no qual devemos crer. E é sobre esse algo que Deus nos aponta, que é a salvação, que é a vida eterna. É sobre isso que a nossa fé precisa estar edificada. E não está edificada sobre as coisas desse mundo. Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios que se o que eu espero de Cristo se resume somente a esse mundo, eu sou um infeliz. Na verdade, ele diz que eu sou o mais infeliz de todos os homens. As palavras exatas dizem assim: se a nossa esperança em Cristo resume-se apenas a este mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? João vai nos dizer. Na sua primeira carta, João diz que tudo que há no mundo um dia vai passar. Tudo que há no mundo vai se acabar. Pedro diz que vai ser consumido como que pelo fogo, mas diz que aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. A fé também é a única resposta adequada que nós podemos dar a Deus no nosso relacionamento com Ele. Relacionamento que é baseado em graça. E guarde isso porque nós vamos falar disso quando estivermos falando a respeito da graça, sola gratia. Mas o nosso relacionamento não é baseado em moedas de troca, em vai e vem. Jamais se permita pensar nisso. O nosso relacionamento com Deus não é uma via de mão dupla. O nosso relacionamento com Deus depende totalmente de Deus. É a graça dele que possibilita. E a única resposta que nós podemos dar a essa graça é a fé. É crer nele, é crer nas suas promessas, é crer que ele é fiel, é crer que existe uma vida eterna, é crer que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. O escritor da carta aos Hebreus, nesse mesmo capítulo 11, vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se achegam a Deus precisam crer que ele é fiel e que torna-se galardoador daqueles que o buscam. Galardão é o prêmio que nós recebemos pelo que fazemos por Deus neste mundo lá nos céus. Não confunda com salvação. Nós não recebemos salvação pelas nossas obras, mas recebemos galardões lá no céu. Ou seja, para que você receba galardão, antes você precisa ser salvo. Amém? A fé nos traz esperança para podermos superar as tentações e as provações da nossa vida. Eu não sei qual é a situação na qual você se encontra. De repente, passando uma grande tentação. De repente, uma tentação de cometer adultério, a tentação de praticar sexo fora do casamento, a tentação de roubar, a tentação de denegrir a imagem, de mentir,
a tentação de cobiçar as coisas dos outros, de ser orgulhoso. Eu não sei qual é a tentação que você de repente está passando, mas como diz John Piper, existe poder na fé que nós temos, na graça futura, na graça que nós vamos receber no futuro. E para nos ligar, para saber que a recompensa que está lá na frente é mais importante do que as recompensas que o mundo pode nos dar, eu só consigo me apegar a isso pela fé. Eu não vou conseguir com o meu intelecto, eu não vou conseguir com o meu entendimento ver as coisas que eu consigo apalpar neste mundo, que são físicas, materiais, que eu consigo pegar, tangenciar com minhas mãos e abrir mão delas, que muitas vezes são até saborosas à nossa carne, em função de algo que está lá no futuro, que eu não vejo, que eu não estou vendo, se não for pela fé. É a fé que me habilita a crer nas promessas de Deus. E é essa fé na promessa de Deus que me faz abrir mão das tentações dessa vida, esperando a recompensa que Ele nos prometeu. É também a fé que nos faz passar pelas provações. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, quando você for ler esse capítulo, ele vai dizer que as pessoas, os seus leitores, eles tinham inclusive gozo, alegria por terem seus bens materiais espoliados, ou seja, retirados, tomados dele. Quem sabe pelo governo, quem sabe por outros homens injustos. Ele não é específico nesse ponto, mas muito provavelmente ele está falando a respeito dos governantes romanos da época. Então ele diz que esse povo, ele se alegrou, ele teve alegria, ele teve gozo nessa expoliação, porque o povo tinha uma certeza dentro de si de que eles tinham um tesouro muito maior, eles tinham uma morada muito melhor, esperando por eles no céu, no dia do Senhor. Então, nessa noite, eu gostaria que você entendesse, aceitasse e recebesse essa palavra no seu coração. Nós precisamos ter fé para podermos nos achegar a Deus, para podermos agradar ao nosso Deus. Mas a fé não é um simples entendimento, não é uma simples condição intelectual na qual eu decido ou não acreditar. Não, a fé ela vem através de um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, com o próprio Deus, conhecendo a cada dia, participando dessa revelação contínua que Ele faz a respeito de si mesmo para todos aqueles que o buscam. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Eu quero que você saiba que você não está só. Deus ouve você. Deus conhece o teu choro. Deus conhece os teus sofrimentos. Mas para que você receba, para que você vivencie a plenitude da alegria, do gozo que temos ao vivermos com Deus, você precisa de fé. Por isso, debruce-se sobre a palavra de Deus. Leia, ore, busque ao Senhor e Ele se deixará encontrar. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu gostaria que você entendesse que a tua vida está nas mãos de Deus e que nas mãos dele você pode confiar. Que o Espírito Santo desenvolva fé no teu coração, na tua mente, na tua alma, no teu espírito. Que você seja cheio de fé, fortalecido na verdadeira e única fé, baseada naquilo que Deus quer, baseado naquilo que Deus deseja que aconteça, nos planos e nos projetos de Deus, e não nos nossos sonhos egoístas e cheios de vaidade. Em nome de Jesus, seja fortalecido, seja abençoado. Compartilhe esse vídeo, eu te peço. Abençoe outras pessoas. Leve a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus através desse vídeo e através da sua própria vida. Abra sua boca. Fale a respeito de Cristo. As pessoas estão necessitadas do amor de Deus e da palavra que transforma e que liberta. A verdade que liberta de Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.